Boa noite a todos. Coletiva com o técnico Thiago Carpini. Boa noite, professor. Eu gostaria que você falasse sobre essa partida, o Vitória que chega à segunda derrota consecutiva e perdeu para um Santos que estava 7 jogos sem vencer. Boa noite. Momento delicado, né? Acho que é difícil a gente explicar o que está acontecendo. Nós precisamos, mais do que explicar, assimilar o momento, né, que a gente, depois da vitória do Vasco, da vitória do Cerro, a gente encarou como uma virada de chave e pretensões na competição, né, na temporada, de viver de novo um bom momento. E aí essas duas derrotas, elas deram para nós ali de novo um alerta, né? Então acho que falar de números não é o momento, né, do quanto a gente tem criado, né, quantidade de finalizações, 19-8 finalizações dentro da área, blá 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 blá, e o resultado final não acontece. A gente precisa ser lúcido nas nossas decisões, assumir as nossas responsabilidades. Mas falando um pouquinho do jogo, na minha opinião, jogamos melhor que o Santos. Sofremos o gol no momento que não estávamos melhor na partida. Um gol que acontece de maneira recorrente, assim como foi o jogo do Vasco. A falta de pressão na bola e tomada de decisão de a gente atacar a bola e ser um pouco mais vivo, mais atento nesses erros grandes que não podem acontecer. E tem acontecido e tem nos custado esse momento conturbado novamente com essa ausência de pontos num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, e justamente num adversário que, por mais que tenha muito talento individual, também viveu um momento bem delicado, né? Um confronto aí muito direto e que era muito importante o fator casa e a vitória hoje acontecer, mas não aconteceu. Não adianta nós lamentarmos aqui e ficar contando história. Precisamos assimilar tudo que vem de ruim e trabalhar, seguir trabalhando, evoluindo, melhorando, né? 2 tempos que nós conseguimos empurrar o Santos no campo do adversário e jogando e ganhando segunda bola e duelando e fazendo a bola passar. Segundo tempo ali, finalização do Léo de esquerda, cabeçada do Walter e Kaiser no primeiro tempo, cabeça, chute do Osvaldo. Então, volume, né? Agora, esse volume a gente precisa transformar em resultado, né? Tem coisas boas acontecendo, mas nesse momento ninguém vai ver as coisas boas. Eu preciso ver isso, passar para eles e aqui perante vocês assumir o momento ruim e as dificuldades que a gente vem encontrando. Carpini, boa noite. Hoje, ao final da partida, os torcedores deixaram o Barradão chamando você de burro. Aí eu te pergunto como você se sente com isso e o que você acha que você ainda pode extrair desse time que vem se tornando previsível, né? O técnico do Santos até falou aqui na coletiva que estudou bastante o jogo lateralizado do Sport com Vitória. Eu queria que você falasse também disso. Olha, em relação à opinião do Xavier, eu respeito. Quem ganha fala o que quer, conta história. Acho que não vejo meu time previsível. Lógico que depois de 7 jogos sem vencer, vir aqui e achar um gol como o Santos achou, ele pode contar a história que ele quiser. O volume foi do Vitória, a imposição foi do Vitória, as melhores chances, o número de finalização, posse de bola. Não sei, talvez com certeza ele estudou, tem seus méritos, mas eu não vejo dessa maneira. Não vi a coletiva, não sei se ele falou isso, mas se falou também, respeito a opinião. Só como eu disse, quando a gente vem aqui e conta a historinha bonita. Se fosse o diferente, talvez ele estaria como nos jogos anteriores dando explicação. Então, se aconteceu, acho que um pouquinho de respeito vai bem, né? Em relação aos gritos da torcida, isso não me incomoda, cara. Então, a gente tem que... Eu estou há um tempo já nisso aqui, né? Como técnico, ainda é recente, apesar da minha carreira ter grandes conquistas já, né? Grandes conquistas assim, né? Grandes momentos, né? Mas muitos erros, acertos, aprendizado, muita coisa ainda para viver. Mas vivo o futebol desde os meus 14 anos, quando eu saí de casa. Então, as vaias, os elogios, críticas, isso faz parte. O torcedor tem todo o direito de cobrar, de se incomodar. E quando o resultado não acontece, não vem acontecendo, é natural que o treinador, como vidraça e líder desse processo, como eu sou e assumo a responsabilidade,
ele seja cobrado e questionado, né? Todos os torcedores, se você perguntar, cada um tem uma escalação diferente, aqui cada um colocaria um time diferente, mas quem está no dia a dia sou eu. O mesmo burro aqui trouxe o Vitória para a Sul-Americana, né? Num campeonato ano passado que parecia perdido, nós fizemos uma campanha de recuperação, hoje nós poderíamos estar jogando uma Série B. Sei que isso não funciona para esse momento, mas vale o alento só para te mostrar como as coisas mudam muito rápido. Agora essa semana vão dizer que eu perdi o comando, que eu não extraio mais nada, que eu não respeito os caras, que o ambiente é ruim, que eu sou arrogante. Aí a semana que vem a gente vence e volta tudo ao normal, aí você me faz uma outra pergunta. Carpinho, boa noite. Eu sempre vejo você durante as coletivas fazendo o papel do gestor de pessoas, né? Você blindando o seu elenco, blindando os jogadores, você não gosta de citar nomes, né? Às vezes quando é abordado durante as coletivas, eu entendo você com relação a isso, mas o torcedor, você viu aí um Barradão completamente lotado, e o torcedor vem fazendo a parte dele. Sim. Aí eu fico me questionando, né? Quem que blinda o torcedor? A gente vem às vezes para a coletiva, que a gente questiona algo sobre algum jogador, a gente quer levar a informação para o torcedor. E às vezes quando a gente questiona algo negativo, o negativo faz parte do processo, claro. Faz parte para evoluir. Às vezes a crítica é feita, geralmente eu procuro sempre respeitar o ser humano que está lá do outro lado. E hoje a gente viu você usando um Baralhas na lateral direita, no lugar de Claudinho, que Claudinho cometeu algumas falhas nas últimas partidas. Aí eu te pergunto, Claudinho é um jogador que tem potencial, mas tem aquela fragilidade defensiva. O que é que se pode fazer com o Claudinho para que ele possa potencializar aquilo que é ponto positivo e que ele possa melhorar os pontos fracos dele? Boa pergunta. Na verdade, assim, em relação às críticas, quando ela é do âmbito profissional, elas são sempre bem-vindas. Para minha melhora, para sua melhora enquanto jornalista, é natural. Eu digo quando ela passa um pouco do ponto, né? Como acontece nos momentos conturbados. Eu acho que aí a gente tem que ter um pouco de prudência e responsabilidade. Não tô falando que aconteceu isso aqui, não, tá? Mas a gente sabe que acontece, vocês acompanham notícias mais do que eu. Então, isso não me incomoda. Isso aí é o que menos me preocupa agora. Me preocupa a gente extrair o melhor desses atletas, recuperar um atleta como esse, o Claudinho. Não vou compartilhar com vocês nada de coisas particulares que nós conversamos, mas o Claudinho é um jovem, é a primeira vez que ele sai do interior do Santa Catarina, de Criciúma. Ele teve uma saída rápida para o Atlético Mineiro, é um jogador de muito potencial, foi decisivo contra o Cerro, aí postaram ele a semana inteira, depois errou, aí postaram também a semana. É esse excesso que eu acho que faz mal para o ser humano, e eu, enquanto esse gestor de pessoas, que eu tento olhar também para o ser humano, não só para o atleta, eu acho que era o momento do Claudinho sair um pouquinho de cena, e ele também se sentiu mais aliviado com essa situação, porque a gente entende que ele ainda é um atleta em final de formação. Por mais que ele já jogou uma Série A ano passado, ele ainda tem coisas a melhorar, a evoluir, a corrigir, a ajustar, e tem momentos como esse que vem de algumas coisas recorrentes, que você jogar de novo o cara na arena ali para os Leões é complicado. Então eu preciso dele durante toda a temporada, ele ainda vai nos ajudar. Eu prefiro assumir a responsabilidade de fazer um improviso, ser chamado de burro, ao invés de falar tudo o que acontece no nosso dia a dia e continuar protegendo o Claudinho. Vou fazer o que for preciso para recuperá-lo, e se necessário for em outro jogo ainda poupá-lo um pouco mais, para que ele se sinta ainda melhor e confiante para retomar toda a sua capacidade e voltar a nos ajudar. Assim farei, e se der certo, talvez você, o dedo do Carpini, se der errado, o burro. Você acha que tem condições dele melhorar? Tem, claro, tem 23 anos, 22, 23 anos, Claudinho é um jovem, precisa melhorar. O Oswaldo com 37, 38 busca melhora, a gente precisa melhorar. Foi uma semana muito boa de treino, a gente tinha uma expectativa muito boa para esse jogo, por isso a frustração, a tristeza, a chateação do torcedor é a nossa também. A gente se envergonha do Barradão tão bonito assim, e você acha que a gente vai para casa agora e põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Não, a gente fica incomodado, a gente fica chateado, e a gente tem que sentir essa dor, tem que sentir
se colocar do lado do torcedor. Nós temos um grupo aqui muito homem, cara. Os caras sentem, não tá fácil para eles também não, mas a gente, como foi ano passado, todos juntos, né, bem fortalecidos, eu acho que a gente tem grande chance de lutar. Nós vamos lutar pela sobrevivência. Quando eu disse isso na segunda rodada, eu tô no dia a dia. Eu não tenho pensamento pequeno, eu tenho pensamento grande. Eu quero ser grande, eu quero brigar por coisas grandes, mas eu tenho que reconhecer algumas coisas. Quando eu disse na segunda rodada que seria um campeonato primeiro de permanência, cara, eu fui massacrado, por falar a verdade, né? Então, assim, esse cuidado eu procuro ter para não colocar ainda mais responsabilidade no meu vestiário, no meu grupo, nos meus atletas, porque nós nos colocamos nessa situação e nós precisamos dar uma resposta e sair dela. Como? Confiança, trabalho, assimilar as críticas e fazer com que essas críticas não sejam tão sentidas como foi do Claudinho e outros atletas que também já passaram por isso. E é o meu trabalho botar o peito na frente, blindar, proteger, se necessário for, que seja chamado de burro todos os jogos, mas quando as coisas acontecerem, ou diferente, eu peço até pro torcedor, não tem problema me criticar, me xingar de burro, não é um problema. Mas nos 90 minutos, se ele puder fazer o que ele fez hoje, sempre apoiar, incentivar, porque ele faz toda a diferença, e no final, se não acontecer, não xinga os atletas não, xinga a mim, porque eles que vão dar resposta, eu não entro dentro de campo. Boa noite, Carpini, Tássio Caldas da Baiana FM e do BNews, né? Eu queria inicialmente que você refletisse sobre uma questão, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente chegava aqui e questionava algumas coisas para você, algumas críticas, você falava que estava com a campanha já melhor do que a do ano passado. E hoje, com essa derrota, o Vitória acaba em 10 rodadas, igualando a pontuação que tinha ano passado já sob o seu comando. E também eu queria que você comentasse o que foi que levou a você a optar pelo Baralhas na lateral direita, se foi a possível presença de Neymar no time titular, e também o retorno do Zé Marcos na zaga no lugar do Edu. O Zé Marcos fez um grande jogo, vinha sendo titular, saiu por uma questão de lesão, não por uma opção. Colocar o Baralhas do lado, você é um cara que acompanha futebol, tá aqui no dia a dia, e você hoje já entende que desde quando o Neymar voltou ele não é extremo, ele joga por dentro, então a preocupação não era do lado com o Neymar, porque não joga do lado do campo, ele hoje está jogando mais por dentro, né? Do lado joga o Guilherme, do lado joga o Baial, do lado joga... São outras opções. Momentaneamente ele cai pelos lados do campo, mas hoje ele é quase praticamente um segundo atacante, um meia, né? Então não é essa a questão. E a questão, o porquê da escolha, eu respondi até na pergunta anterior, mas posso repetir para você. Proteger, blindar o momento que o atleta precisa sair um pouquinho de cena, até para ele retomar a confiança. E foi um atleta onde o clube fez um investimento e nós temos uma perspectiva grande, porque ele tem muita capacidade, muito jovem, muito lastro para evolução. E se ele repetisse talvez alguns erros recorrentes também no jogo de hoje, poderia talvez não ser mais possível recuperá-lo para a temporada. Então a gente precisa correr esse risco e eu assumo a responsabilidade. Nós temos 2 laterais no elenco, o Raul machucado e o Claudinho atravessando um momento delicado que ele precisa da nossa ajuda e do nosso apoio e a proteção para que ele volte a performar. Bom, Carpeira, dito isso, nós chegamos ao meio do ano, acabou o mês de maio, nós vencemos um jogo no nosso principal campeonato. De segunda-feira já começa a abertura das janelas, tem 2 jogos fora de casa, vai passar 8 dias, mas depois só tem 2 jogos no mês de junho, né? Então tem um tempo bom para descansar, para treinar o pessoal. No ano passado, nessa época, você pediu 6 reforços pontuais e terminou dando tudo certo. Depois de tudo que você viu, desse trabalho que fez nesse ano, nessa temporada, no meio da temporada, você já tem os números dos jogadores que você precisa trazer, 5, 6, essa quantidade de as posições, isso já está em andamento com a diretoria, porque a janela já para segunda-feira você seguramente vai querer aproveitar esse tempo que você vai ter vago para entrosar esse pessoal, treinar, para já voltar a partir de julho com a equipe muito mais fortalecida. Sim, existe a necessidade de pelo menos umas 4 peças, nós já conversamos muito em relação a isso, a gente tem monitorado o mercado, mas daí a estarem aqui essas 4 peças na janela, aí é o gap difícil, porque entre a questão financeira, o nosso valor de investimento tem um limite, nós não temos grandes investimentos a serem feitos, né? O Fábio faz sempre tudo com muita responsabilidade.
você nessa janela você vai pegar talvez jogadores que não performaram em outros clubes da Série A, assim como aconteceu aqui com alguns atletas talvez que vêm de mercados emergentes, atletas com uma idade elevada, então é um mercado, é uma janela interessante, mas é uma janela difícil de se movimentar. E a gente precisa trazer situações pontuais que elevem o nosso nível, né? Esse ano a gente optou em fazer um planejamento, em praticamente montar quase que 2 equipes, né? Principalmente no início da temporada, pensando na estreia do Baiano, e a gente foi muito criticado por alguns atletas que foram contratados, mas nós não tínhamos uma equipe para iniciar a competição dia 11, apresentando dia 8, porque era obrigatório esse período de férias, então nós tínhamos que ter alguns atletas de uma equipe quase que alternativa, tendo em vista que hoje o Vitória ainda não voltou a ser o que sempre foi, ter uma formação onde nós pudéssemos começar a temporada com um sub-23, um sub-20 de alto nível que pudesse competir 2, 3 jogos e desse a condição de fazer uma pré-temporada assim como outros clubes fizeram, que era o ideal. E nós ainda não reestruturamos a base a esse ponto. Temos alguns atletas surgindo, um trabalho já muito bem feito, bem desenvolvido pelas pessoas que lá estão, mas ainda não reuni essas condições. E em contrapartida, se a gente assume essa responsabilidade de colocar os meninos e toma 3 porradas no estadual, a gente estava apanhando desde janeiro. Então são situações que a gente talvez, se fosse hoje, planejaríamos diferente o início da temporada em relação a contratações, porque agora não só saídas, não só chegadas, mas algumas saídas também elas precisam acontecer e o clube já também está se movimentando para isso. Oi, Carpini, eu queria tocar num assunto em relação a Mateuzinho, né, que a parte disciplinar tem chamado muita atenção, especialmente no jogo contra o Vasco, aquela expulsão lamentável, e hoje uma falta desnecessária que ele tomou o 3º amarelo. Há alguma conversa, há algum tipo de atenção especial para saber o que é que está acontecendo, se é algo externo, se é algo além também, enfim, há um papo especial com ele? Sim, em relação à expulsão, acho que nem vou mais tocar nesse ponto, porque já foi cobrado, já foi punido por isso, assim como o PP, coisa que não pode acontecer. A gente conversa, a gente vê o dia a dia, a gente procura estar próximo, tem todo o trabalho também nosso da parte da psicóloga e uma dinâmica individual, coletiva, a gente cuida de tudo isso, porque o atleta, quando ele entra ali dentro de campo, ele é muito vidraça, né, e são muitas responsabilidades, não só que ele já traz consigo, né, individual, familiar, mas também as responsabilidades de defender uma equipe do tamanho do Vitória no momento que a gente vive. O que eu acho, tá? A leitura que eu faço do Matheus com algumas conversas e o dia a dia que a gente tem. É um cara que quer tanto ajudar e ele sabe do protagonismo que ele tem no Vitória, da responsabilidade dele, que é diferente do que espera ser muito do Matheus, né? Por tudo que ele já produziu aqui desde a sua chegada. Assistências, gols, participações em gols, e ele também tem se cobrado isso. Talvez isso tenha gerado ansiedade, uma irritação e aí algumas tomadas de decisões que têm prejudicado nós e ele mesmo. Então acho que a gente passar para ele a tranquilidade, equilíbrio. É difícil tranquilidade nesse momento, mas o equilíbrio nós precisamos ter. Como eu disse anteriormente, nós nos colocamos nessa situação e nós precisamos dar uma resposta. Carpini, essa semana saiu uma pesquisa dos 20 clubes da Série A, o Vitória é o único time que não utilizou o jogador de base no Campeonato Brasileiro. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, como eu sei que você é um cara sincero e responde mesmo, qual é o grande problema, inclusive porque você não utiliza jogador da base? Porque essa base hoje não rende o suficiente para que você possa utilizar hoje e não utilize um Baralhas na lateral direita, que você explicou os motivos, mas você utilizou um Baralhas na lateral direita. O Carpini, né, como já dizem, não gosta de trabalhar com a garotada, acho que é muita responsabilidade para eles. Inclusive, o ano passado, me lembro que você falou do Fábio Soares, que entrou aqui no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi bem, mas que você fez assim, conversou com ele, baixa um pouquinho, né, que está começando agora, ou lá embaixo mesmo, os profissionais, e aí eu digo até no Brasil, mas como a gente está falando de Vitória, os profissionais da base, por necessidade, botam a garotada aí sem muito
questões de domínio, enfim, todo o que um garoto de uma base precisa. Bom, vamos lá. Em relação ao FAO, assim, né, para ficar claro, se eu responder errado, eu não tenho entendido a pergunta, você me corrija, mas eu nunca baixa a bola, não teve nada disso. O FAO, eu subi ele para treinar no profissional, eu coloquei ele contra o Atlético Mineiro, entrou bem, depois ele participou de mais alguns jogos, Red Bull, Bragantino, Internacional, posso citar aqui uns 5, e aí eu começo a observar um comportamento diferente e o dia a dia, para mim, que é o que conta muito, né? Então acho que em relação ao FAO não teve nada de estreia, foi se ele, olha, vamos lá, eu como treinador aqui do Vitória neste momento, hoje eu estou como treinador, né? Você acha que eu não quero surgir um grande talento, eu colocar o cara para jogar, ele ir muito bem, e eu não quero que ele jogue os próximos jogos e resolva o meu problema, eu vou tirar ele e falar baixa a bola? Não tem sentido. Agora, por que você não usa a base? Rasgado? Não tem. Quem vai usar? A base do Vitória, ela está sendo reestruturada assim como o Vitória. O Fábio, quando chegou aqui na gestão dele, e eu já ouvi isso várias vezes, não só dele, de funcionários, de pessoas da base que a gente tem relações, a base não tinha nem comida. Os atletas aqui, aquele clube formador, o Vitória tinha perdido a chancela. Os caras chegavam aqui e pescavam no aquário, 15, 14 anos, levavam embora sem dar satisfação pro Vitória, terra arrasada. Acabou a base do Vitória. Aquela base que revelou craques pro mundo não existe mais. Quem dera se eu tivesse aqui de novo aquele celeiro de talentos, a gente não teria contratado um monte aqui. Eu subi tudo da base, mas hoje não tem. E o primeiro semestre, eu fiz muitas experiências. O ano passado eu também fiz algumas experiências. Quem sustentou? Te pergunto. Lembra de alguém? Deu saudade de alguém que jogou da base, que teve a oportunidade de jogar? Eu não. Então, assim, é culpa de quem tá lá? Não. É o processo. É um clube aqui quase na Série D, hoje nós estamos na Sul-Americana. Se aqui tá tendo uma reconstrução, você imagina lá de baixo para cima. Então é um processo, né? Aquela força da formação precisa e deve voltar, porque a Bahia revela muitos jogadores e o Vitória é conhecido mundialmente pela sua formação, mas nesse momento nós não temos jogadores lá que vão resolver nosso problema aqui. No Campeonato Baiano, eu utilizei um lateral direito da base, o Buiú, na linha da frente, na linha de trás. Um jogo ele foi bem, outro mais ou menos, depois machucou, teve uma lesão séria, ficou 3 meses fora, nem sei se ele voltou a treinar na base. Então nós não podemos agora, sem ter um garoto desse treinando no contexto, ir lá pegar o lateral do sub-20, colocar ele para resolver o problema aqui contra o Santos, de um processo que a gente está tendo dificuldade. Eu acho que aí a gente não forma, aí a gente destrói o atleta e acabou, aí que a gente não consegue mesmo produzir. Então acho que esse equilíbrio precisa ter, né? Eu tenho esse cuidado, gosto sim de trabalhar com atletas. Por onde eu passei, lancei jovens que hoje estão jogando aí no cenário da Série A, adversários nossos que começaram comigo no Guarani em 2019, depois esteve na Inter de Limeira em 2021, no São Paulo também coloquei muitos atletas jovens para jogar no Juventude, por onde eu passei, e aqui também. O ano passado muitos atletas participaram. Agora a gente tem a base, mas a gente, né, precisa ter um merecimento para que eles sejam oportunizados. E a gente hoje não temos atletas lá que vão resolver o nosso problema aqui. Temos atletas com perspectivas, como é o caso do Cauã, como é o caso do Edenilson, mas lateral, infelizmente, nós não temos. Carpini, boa noite. Thiago representando o Canto Rubro-Negro. Você fala muito nas suas coletivas que o primeiro tempo do Vitória é um e o segundo tempo do Vitória é outro, né? E a gente consegue enxergar isso. Hoje você terminou o segundo tempo com 6 atacantes, né? E o Felipe Cardoso foi um atleta que só teve a oportunidade com você na última rodada na Copa do Nordeste contra o Motoclube. No seu comando, você pretende ainda dar alguma oportunidade ao Felipe Cardoso? Olha, vamos lá. É até bom porque acho que é dúvida de muita gente essa questão do Felipe, né? O Felipe, nós observamos ele, eu também participei desse processo de monitoramento do campeonato estadual. A gente acho que sempre procura talentos jovens, e é um jovem talento em formação, mas é um atleta que talvez tenha assustado um pouco quando chegou no Vitória,
e não performou ainda aqui aquilo que nós vimos em alguns momentos no Atlético de Alagoinha. A gente sabe que é muito diferente a responsabilidade do Atlético e do Vitória, o Campeonato Baiano da Série A, e o Felipe hoje, não vou falar que eu não pretendo usá-lo, mas ele ainda talvez não foi aquilo que nós imaginávamos. Então a gente tem que ser sincero, é um jovem a ser desenvolvido, tem suas capacidades, mas eu tô no dia a dia, eu sei o que eu tô fazendo. Para esse momento não é o Felipe. Boa noite, Carpini. Lorena Vinhas do Mosaico Esportivo. Hoje nem o fator casa, nem a crise do Santos e nem as mudanças que você fez, coisas que poderiam facilitar a vida do Vitória hoje, fez com que vocês conseguissem os 3 pontos. Né? O Vitória se mostrou uma equipe um pouco frágil, pecando nas finalizações. O que você olha para o seu grupo hoje e entende que é de extrema urgência de mudança? O que o Vitória precisa para essa engrenagem começar a andar e tropeços como esse dentro de casa com o Barradão cheio não volte a acontecer? Olha, o primeiro ponto, assim, o que nós precisamos é as oportunidades de gol, fazer os gols. E a parte defensiva, nós não sofremos um massacre contra o Vasco, contra o Grêmio, contra o Cerro, contra o próprio Bahia e nem no jogo de hoje. A gente tem falhas pontuais, erros grandes que nos custam o resultado final. A gente não é um time vulnerável que o adversário cria inúmeras oportunidades, mas as chances que eles criam a gente contribui para que aconteça o que tem acontecido. E o que a gente precisa ofensivamente é ser um pouco mais eficiente e garantir que tropeços como esse, que todos esses fatores que você falou, o fator casa, o fator crise do adversário, não aconteça. Isso a gente não consegue garantir. O Palmeiras hoje perdendo dentro de casa pro Flamengo. Futebol, não tem mais ninguém bobo, né? O Cerro Largo veio aqui, ganhou do Vitória, nós fomos lá e ganhamos deles lá, e é assim o futebol. Isso é uma coisa que foge do meu controle, foge do controle de qualquer treinador. A gente trabalha para minimizar os erros, para que isso não aconteça, mas é difícil. Isso é uma coisa que a gente não pode garantir. A gente pode garantir evolução, melhora, trabalho, entrega, e essa engrenagem precisa funcionar ainda mais ajustada, transformando essas oportunidades em gols. Carpini, sem conhecer o modelo de jogo do Vitória, né, porque a gente não está no dia a dia, só que pelo pouco que a gente entende, a gente que eu digo é parte da imprensa, que a gente conversa muito sobre isso, a gente está vendo o Vitória muito lateralizado, é cruzamento o tempo todo. Você fala tanto em chegada no último terço, só que a gente vê essa chegada no último terço, na maioria das vezes, pelas laterais. E o Vitória tem muita dificuldade de jogar por dentro, pelo menos é assim que eu enxergo. E quando joga, dá aqueles chutes, aí às vezes fraco, o goleiro pega, ou então termina até desperdiçando num rebote, como aconteceu no Bavi, com o jogador Claudinho, né? O goleiro espalmou e soltou. Até quando o torcedor vai ver esse Vitória lateralizado, com dificuldade de jogar por dentro, sem conhecer o modelo de jogo do treinador, claro? Olha, se você acompanha aqui desde a minha chegada, acho que um pouco do modelo você já conhece, né? Outra coisa, hoje, no jogo de hoje em específico, eu te faço uma pergunta. Em alguns momentos, no primeiro e no segundo tempo, quantos jogadores do Santos você viu fechando a entrada de área deles na parte defensiva? Os 10. É ou não é? Até o Neymar baixando a linha no final, ou não? Onde tem mais espaço? Onde a gente consegue mexer as linhas do adversário para tentar encontrar esses espaços? Lateralizando o jogo. Essa variação, ela precisa acontecer. É bom quando eu adoro essas perguntas. Ela precisa acontecer, claro que precisa acontecer. A gente precisa fazer as linhas balançar para encontrar os espaços. Aí eu te faço outra pergunta que vocês da imprensa e você também deve questionar, o que nós falamos anteriormente. Quem é o nosso meia que a gente está vendo ele um pouco ansioso e não sendo mesmo? E quem que seria o responsável a gente lateralizar, criar os espaços, e quem é o cabeça pensante? Não vive um bom momento. Acho que está respondida a sua pergunta. Então a gente precisa criar alternativas. Nós temos jogadores de velocidade, temos mais espaços pelos lados, e muitos dos nossos gols, você pode ver que a gente tem tanta dificuldade que eu não sei te falar em porcentagem, mas a maioria dos nossos gols tem sido de bola parada e jogada trabalhada, ou seja, treino.
treino, combinação, eu tô tentando ser criativo e facilitar o jogo para eles. E hoje eu vejo o futebol dessa maneira, onde a gente encontra mais espaço, a gente consegue começar a machucar o adversário e ter volume, fazer a bola passar e ter uma bola de rebote, lateralizando um pouco mais o jogo, fazendo superioridade pelos lados, e depois a gente tentar, à medida que essas linhas começam a balançar e espaçar um pouquinho mais, e normalmente as pontas das linhas, normalmente atacante, né? Uns caras que têm um pouquinho mais de preguiça para marcar, balança uma, balança duas, na terceira começa a gerar os espaços e a gente começa a ter também algumas infiltrações pelo centro do campo, mas aí a gente precisa ser um pouco mais efetivo e funcionar um pouco mais, como esse exemplo que eu tirei do Matheus. Boa noite, Carpini. Eu queria tocar no assunto aqui de 2 jogadores. O Thiaguinho, que rescindiu agora essa semana. Queria que você analisasse o que é que deu errado com a contratação dele, se você entende que deu errado mesmo. E voltar no assunto do Gabriel, né? Que agora surgiu mais uma especulação que ele pode estar retornando para o Juventude. Queria entender, você já falou que ele precisa ganhar o espaço dele, que tem sido trabalhado internamente, mas se você pudesse explicar mais uma vez de alguma outra maneira que ficasse fácil para o torcedor entender qual é esse processo que o Gabriel está passando dentro do Vitória, até porque ele é um jogador que foi contratado, tem contrato até 2028 com Vitória, é do clube, e eu queria que você pudesse explicar essas duas situações. Não, o Thiago, ele entra naquele pacote que nós falamos dos atletas que viriam pro estadual, né, não onerando a folha, custo baixo, sem investimentos, para a gente ter uma equipe competitiva para iniciar a temporada, e à medida do que ele desempenhasse, performasse, faria parte do grupo, dos planos. E não aconteceu, né, não foi o que nós imaginávamos, e acredito que ele também, então seguiu outros caminhos, assim como outros atletas também deve acontecer. E o Gabriel foi o que eu te falei na última vez que eu respondi essa pergunta, acho que não na última coletiva. A gente precisa respeitar os processos, né? E todo atleta quer jogar. Na linha nós temos a rotatividade muito grande, no gol roda menos, e o Arcanjo ele tem, né, uma segurança, ele passa para nós uma confiança, ele conquistou um espaço. Então, para todo e qualquer goleiro que venha para o Vitória, ele encontra um sparring muito grande, e todos eles foram oportunizados, menos o Alexandre, teve só um jogo, mas o Gabriel inclusive iniciou o Campeonato Brasileiro no jogo em Caxias, e dentre essa escolha o Arcanjo para mim está um pouquinho na frente de alguns comportamentos que eu entendo, e é natural quando o atleta não está tão participativo, ainda mais um atleta que sempre foi acostumado a jogar como ele, fez um grande ano passado no Juventude, que trouxe ele até o Vitória, né, preterido por tantos clubes, e nós conseguimos trazê-lo, mas daqui a pouco o atleta começa também a entender que ele precisa jogar um pouco mais, pensar um pouco mais na carreira, e a gente não vai se opor a isso. Acho que é um planejamento, né? Se souber entender o processo, é um cara importante, de capacidade, mas acredito que o desfecho seja esse, ele seguir outros caminhos, até por ter um contrato mais longo e passou a ser um ativo do clube, ele também está jogando, já que nós estamos bem servidos aqui com o Arcanjo. Obrigado a todos, boa noite. Entrevista encerrada com o técnico